dia, good morning everyone, buongiorno, bonjour, ohayo, PNL para idiomas. 37, live de número 37, já falamos sobre um monte de coisa e o que é principal, o que eu acho principal e mais importante para quem gosta ou está se interessando por programação neurolinguística. Entender que PNL não é um conjunto de técnicas, tá? Então, eventualmente alguém, good morning Vietnam, só os jovens há mais tempo sabem do que se trata isso. Esse é um filme com Robin Williams. Robbie Williams é um cantor, né? Robin Williams, falecido ator, que ele fazia um radialista que trabalhava durante a guerra, e ele fazia o papel de arquétipo bobo da corte. Se você curte arquétipos de Jung, o bobo da corte. Ele fazia um programa de rádio que auxiliava no moral, levantar a moral dos soldados no Vietnã. E ele começava o programa dele com esse grito: Good morning, Vietnam! Fazia umas gracinhas lá. Saudoso Robin Williams. Entenda isso, PNL não é um conjunto de técnicas, tá? Então, eventualmente, alguém está passando aí e vê lá, ó, PNL para idiomas. Qual é a melhor técnica para aprender idioma? Não, PNL não é um conjunto de técnicas. PNL é uma estratégia de excelência. O que é uma estratégia? Você sabe fazer bolo? Você sabe cozinhar ovo? Você sabe fazer café? Você sabe... O que você sabe fazer? Seja lá o que você fizer, você utiliza de uma estratégia para fazê-lo. Agora, por exemplo, eu preparei aqui, digamos assim, o cenário para essa live. Então, o meu celular está num tripézinho aqui na minha frente, tem uma luz lateral aqui, tem uma outra ali, porque isso aqui é refletivo. Então, se eu colocar a luz direto em mim, ela vai bater aqui, vai fazer um halo, compromete um pouco a leitura. Então, essa montagem que eu fiz aqui é uma estratégia para dar a live de hoje, para dar a aula de hoje. Entende? Como é que você faz arroz? Há pessoas que fervem a água e depois dela fervida jogam o arroz. Há pessoas, eu jogo junto, o arroz com água e vai fervendo e vai junto. Como você faz macarrão? Há pessoas que fervem a água e depois colocam lá em especial um espaguetinho, né, e tal. Eu fervo água com macarrão dentro, junto. A PNL, ela foca no seguinte, na excelência. A pergunta é, o modo como você está fazendo está funcionando? Então continua. O modo como você está fazendo não está funcionando? Pare, faça diferente. Aí sim existem técnicas para isso. Existe um procedimento chamado TOTS, T-O-T-S. Testa, opera, testa e sai. No original, T-O-T-E, com E, exit, saída. E olha que interessante, a palavra saída em inglês é exit. E-X-E-T. E-X-I, exit, E-T. Ela parece duas palavras em português, é o tal do falso cognato. Ela parece exit, de hesitar, mas eu prefiro entender a palavra exit em inglês como êxito, parecido com a palavra êxito. Então, dentro do TOTS, testa, opera, testa, hesitou, funcionou, sai. Sai da onde? Sai da operação, você não precisa mais ficar testando. Então, na aplicabilidade para a aprendizagem de idiomas ou qualquer outra aprendizagem, PNL é uma estratégia de excelência. As técnicas são utilizadas, mas o mais importante é o macro, o mais importante é a estratégia como um todo, não as técnicas, tá bom? Eu dei um curso uma vez aqui em Fortaleza, eu não morava aqui ainda, eu vim dar curso de hipnose. E num dos intervalos uma moça se aproximou e disse assim: professor, isso é muito bom, você tem muito conteúdo, mas você enrola demais, eu quero técnica. Eu disse a ela: compre os livros. Tem vários livros de técnica de hipnose. Tem vários livros de técnica de PNL também. Nós temos uma live, fizemos já uma live sobre livros de PNL. Procure aí em algum lugar. PNL não é um conjunto de técnicas, ok? Você utiliza as técnicas para que você tenha uma estratégia bem implementada. Então nós vamos falar sobre PNL para idiomas. Ó, plural aqui. Um dos idiomas é o mais falado do mundo e as pessoas mais procuram é o inglês. Um é o chinês, porque tem 1 bilhão de chineses que falam chinês. Ok? Quantos chineses falam inglês? Muitos. Quantos americanos ou ingleses falam chinês? Poucos. Então, se olhar por país, a China tem 1 bilhão, ela ganha todo mundo. Os Estados Unidos, sei lá, 500 milhões de habitantes. Chutei aqui, não sei. Deve ser, o Brasil tem 250.
Se somar Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, não dá 1 bilhão que tem na China. Porém, os outros 180 países do mundo, a maioria tem como segundo idioma inglês, não chinês. Então o inglês é o idioma mais falado no mundo por pessoas não nativas, né? O chinês fala chinês porque ele nasceu na China. E os norte-americanos, metade do Canadá, boa parte do Canadá, Inglaterra, Austrália, são nativos. E outros países na Europa, por exemplo, o inglês é segundo idioma. Você vai na Alemanha, você fala inglês. Você fala inglês, é entendido. Você vai na Suíça, tem cantões na Suíça, né? Tem o cantão italiano, tem o cantão alemão, tem o cantão francês. Mas enfim, e a maioria das pessoas entende idioma inglês. Não. PNL, a aplicabilidade dela aqui para aprender idioma é para qualquer idioma, qualquer um. Por quê? Porque ela é uma estratégia. A PNL é um curso de culinária, onde você aprende a cozinhar. O quê? O que você quiser. Quando você aprende a cozinhar, você aprende a dominar os utensílios domésticos. Você aprende do básico, o que é um fogão, como é que acende um fogão. Você aprende diversos tipos de panela. A panela de pressão, a panela de vidro, a panela de alumínio, a panela... Porque isso aí afeta na cocção do alimento, no material. Você aprende temperatura, você aprende a alquimia dos temperos. Quando você aprende isto, você aprende a cozinhar qualquer coisa. Você aprendeu a cozinhar e você adapta e faz bolo, você faz macarrão, você faz lasanha. Então, quando se fala em PNL para idiomas, é para você aprender a aprender. Não vou te ensinar a falar um idioma aqui, imagine, muito menos uma live de 50 minutos. Não tem condição de fazer isso. Nem é o meu objetivo. Quando eu escolhi, lembra? Eu que escolhi esse tema hoje. Quando eu escolhi o tema PNL para idiomas, é porque muita gente me pergunta isso, dá para aprender inglês com PNL, com inglês com hipnose? Dá, mas dá para aprender sem também. A PNL ela surgiu nos anos 1970 nos Estados Unidos. Antes disso, as pessoas aprendiam idiomas sem PNL, porque ela não existia. É que com ela fica mais fácil. Por quê? Porque a PNL é uma estratégia de excelência. Então, a primeira, se acabar, você tem um Reels, tem um Story, não tem nem tem um Story para dar uma dica, tem 15 segundos. A Story agora está maior, mas vamos lá. Se eu tivesse apenas 15 segundos para dar uma dica para você aprender algum idioma, eu diria, observe pessoas que aprenderam esse idioma, não pessoas que falam. Se você observar uma pessoa que nasceu, uma criança nos Estados Unidos, ela fala inglês. Por quê? Porque ela nasceu lá. Não é para observar essa criança. Observe uma pessoa que aprendeu. Uma pessoa não nativa que aprendeu um idioma. Ela tem uma coisa para te ensinar. O que ela tem para te ensinar? Estratégia. A pergunta de $1 bilhão é: como ela fez para aprender aquele idioma? Cada pessoa vai te dizer uma coisa. Uma vai dizer assim, eu aprendi com imersão. Imersão, sabe o que é imersão? Se joga naquela cultura que você vai aprender. Não tem jeito. A outra disse assim, eu aprendi estudando 1 hora por dia. A outra disse assim, eu aprendi ouvindo audiobooks. A outra diz assim, eu aprendi lendo livros. A outra diz, eu aprendi assistindo filme. A outra diz, eu me casei com uma pessoa que fala esse idioma e eu aprendi. Então, são estratégias, tá? Que podem e devem ser adaptadas. Se você cola em alguém que fala um outro idioma e pergunta para ela, como é que você aprendeu isso? Ela disse, eu casei com uma pessoa. Eu não vou recomendar que você case com alguém só para aprender um idioma, né? Mas como é que você pode adaptar essa estratégia? Conviva com uma pessoa. A tecnologia que está permitindo esse contato entre nós aqui, eu agradeço a sua companhia nesta manhã ensolarada aqui em Fortaleza de sexta-feira. A tecnologia nos permite isso e ela nos permite conectar com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, com várias pessoas de qualquer lugar do mundo. Antes da tecnologia, para você ter um contato com um falante, um poliglota, não vou usar o termo poliglota para uma língua, poliglota é poli quer dizer, considera-se até que poliglota mesmo é quem fala a partir de 5 idiomas, né? Mas enfim, você ter um contato com uma pessoa, você tinha que conhecer alguém, ou esbarrar por acaso, ou procurar. Hoje não, você joga aí, ó, tem programas que fazem isso, intercâmbio, tem programas que fazem, tem idosos, principalmente nos Estados Unidos, aposentados, que eles dão aula de inglês gratuita. Sabe para quê? Para ocupar o tempo deles.
Os velhinhos, nós vivemos numa sociedade que os velhos são obsoletos, né? Você está ficando velho, você não serve para mais nada, e vão deixando os velhos para lá. E os velhos deprimem. A pessoa teve uma vida ativa, teve uma vida produtiva, aí ela vai envelhecendo, a família coloca num asilo, coloca num retiro, ou se tiver condição paga uma casa, um apartamento, mas deixa lá no cantinho, como uma mobília antiga. E esses velhos são seres humanos. E aí eles se propõem a ensinar inglês em troca de companhia. Então você vai bater papo com esses velhos, eles vão rir de você, que você fala tudo errado, né? Mas é pra aprender mesmo. Tem uns, deixa eu ver, eu não me achei. Qual lado tá maior? Esse lado aqui, ó. Esse lado tá maior. Então eu vou jogar pra lá. Esse. Um pouquinho. Opa! Estraguei tudo, a luz, que eu tinha feito uma luz tão bonitinha. Bom, vamos lá. Pessoal, chama os amigos aí, clica no aviãozinho, convida a gente aí pra... O que tem acontecido todos os dias? Eu faço lives todos os dias aqui, todas as manhãs, né? E elas ficam durante uma semana aqui no Instagram, elas ficam em paralelo no YouTube e depois elas vão pra Castflix, que é a minha plataforma de vídeos. E aí as pessoas, poxa, eu não vi, eu perdi, onde é que tá, não sei o quê. Então avise-as que tá rolando isso aqui, porque depois perdeu o Playboy. Enfim, vamos lá. A PNL a gente viu desde o primeiro dia, desde a primeira live, e sempre vamos ver o seguinte. Que o mundo é uma realidade externa. Qualquer coisa fora de nós é uma realidade externa, tá? Qualquer coisa fora de você. Pessoas... músicas, cheiros, barulho, situação, qualquer coisa fora de você, em PNL nós chamamos de realidade externa. E ela é captada por onde? Pelo nosso sistema nervoso. Visão, audição, olfato, tato e gustação são os sistemas, pelo sistema nervoso, né, que faz a gente entender, perceber o mundo ao nosso redor, tá? A realidade externa. Em seguida a gente nós já vimos isso, já vimos uma aula sobre os filtros. Crenças, valores, decisões, memórias, metaprogramas. A gente filtra. Findando esse processo, a gente cria uma representação interna, a gente cria uma ideia daquilo que a gente viu, ouviu ou sentiu. Já, ó, diferente, até fiz formato diferente, cor diferente para ficar marcado isso para você. Aqui dentro não existe realidade. Para falar a verdade, na realidade, não existe realidade na nossa cabeça, existe representação, ok? Isso gera estados. O que são estados? Como a gente está. Os nossos estados vão se refletir. A gente percebe o estado de alguém observando a sua fisiologia. Fisiologia é a expressão corporal, expressão facial, gestos, respiração, movimento corporal. Você olha a pessoa e meio identifica como ela está se sentindo. E esse conjunto de coisas gera os nossos behavior. Ok. Como é que você aprendeu o seu idioma? Esse que você fala aí. Se você é brasileiro, você fala brasileiro. Você não fala português, não fala português, não fala brasileiro. Português fala lá em Portugal. Como é que você aprendeu a falar brasileiro? Comportamento, falar brasileiro. Você foi exposto ao idioma desde que nasceu. Você captou o idioma em especial pelo seu canal auditivo. Você ouvia os seus pais, seus irmãos, a televisão, o rádio, falando brasileiro. Você não tinha filtro. Criança não tem filtro. O que é filtro aqui? Crenças, valores, decisões, memória. Qual a crença de uma criança? Ela não tem crença. Quais os valores? Eu odeio falar essa frase, mas enfim. Criança não tem valor. No sentido de que ela não tem uma hierarquia de valores. Ela não sabe o que é bom, o que é ruim, ela não tem julgamento. Criança não decide, não tem decisão. Criança não tem memória, não tem história para trás. Histórias podem ser para trás, né? Então não tem filtro. Ela capta aqui as pessoas falando brasileiro através do padrão auricular.
através da orelha externa, orelha média, orelha interna. Neurocientificamente não existe ouvido, tá? É orelha. Então uma criança, por exemplo, ela tem dor de orelha. Então orelha externa, orelha média e orelha interna. Ela capta por aqui, vai lá, passa pelo estribo, bigorna, martelo, enfim. E vai daqui, ó, pra cá. E a criança começa a criar representações acerca daquela palavra. Papá, mamãe, tetê, mamá, etc. Isso vai gerando estados nela mediante reforço. O que é reforço? Nós somos seres condicionados por reforço positivo ou por punição. Então quando essa criança, você criança, ouvia uma palavra e repetia esta palavra, balbuciando-a, você recebia um reforço positivo de ai que bonitinho, ou punitivo de não fala que isso é feio. Ah, pra puta, não pode falar. Então, você captou aqui do ambiente uma expressão em português, em brasileiro. Não filtrou porque você não tinha filtro. Criou uma representação ecoica, não egóica, ecoica. A gente viu na aula de memórias. Memória ecoica é aquela que ecoa, você escuta e lembra e reproduz o som. A memória ecoica. E ao fazê-lo, ao se expressar, você foi reforçado aqui nos seus estados. Que bonitinho, você ganha dopamina. Ah, gostei disso, eu quero replicar. Você foi repreendido, não fala isso, gerou o quê? Cortisol. Não gostei disso, não vou replicar. E foi assim que você aprendeu a falar brasileiro. Se você aprendeu outro idioma, foi do mesmo jeito, tá? O segundo idioma já entra em ação filtros. Claro, depois de adulto. Se você é uma criança que foi morar num outro país você ouviu os dois concomitantemente, uma criança recém-nascida, pequenininha, vai morar brasileiro, vai morar nos Estados Unidos. Dentro de casa vão se falar brasileiro com ela, e na TV, no rádio, na escola, ela vai ouvir inglês. Então vai ser o mesmo processo, não tem filtro. Agora, você já tem um idioma materno. É interessante isso, né? Nós vivemos uma pátria de paterno, e o idioma é materno, de mater, de mãe. Você já tem, não tem filtro. Você vai aprender um segundo, começa a entrar em ação alguns filtros. A melhor idade para aprender idioma é na primeiro setênio. Você tem criança pequena? Faz um favor pro seu filho, põe ele numa escola de idiomas, qualquer idioma. Uma criança no primeiro setênio, primeiros 7 anos, é uma esponja. Ela não tem filtro, ela não julga, ela não tem medo de falar errado. Por que o adulto tem dificuldade de aprender idioma? De aprender não, de se expressar num idioma diferente. Porque ele tem vergonha, porque ele tem medo de julgamento. Aí começa aqui os filtros, ó. Tem filtro aqui, de valor, por exemplo, de autoestima. Tem um valor de segurança. Então se eu me sinto inseguro em me expressar, tem pessoas que têm isso no idioma natal, né? Tem pessoas que não falam brasileiro em público, português. No segundo idioma, então, ela fica com medo do julgamento. Aí o filtro entra em ação, altera o estado dela, ela entra no estado ansiolítico, de ansiedade, ansiogênico, perdão, no estado de ansiedade, a garganta seca, as palavras somem, comportamento, ela não se expressa naquele idioma por medo, ok? Então, se você já é um adulto, já tem filtros, o que é que muda na aquisição do novo idioma? Você vai ser exposto a ele de alguma forma. Então o novo idioma continua sendo uma realidade externa. Pode ser uma pessoa, pode ser um filme, pode ser um vídeo, um áudio, enfim. Um idioma novo para você, um idioma diferente, é uma realidade externa. Você vai continuar captando aqui, agora já vem mais sensores. Ou você vê, obviamente se for uma imagem, você ouve, obviamente se for um som, você pode sentir um novo idioma também. O cheiro, o gosto, esse perfume é francês, essa culinária é não sei o que lá. Como é que você identifica isso? Aí já entra em ação seus filtros. Você não sabe o que é filtro, procura lá e vê que a gente já falou sobre isso. Já falamos sobre crença, já falamos sobre valores. Então vamos lá em nível de crença. Quando você tem aqui uma crença, por exemplo, uma crença de desvalia, de desmerecimento, essa pessoa tem extrema dificuldade em aprender um novo idioma. Por quê? Porque falar um novo idioma significa crescimento.
eu estou aprendendo coisas, eu estou me desenvolvendo, eu posso obter sucesso na vida. Mas se ao mesmo tempo ela tem uma crença de desmerecimento, tá lá no filtro dela assim, eu não mereço crescer, eu não mereço me destacar, eu não mereço aprender. Ela não vai. Ela faz 50 anos de CELEP, FISC, cultura inglesa, CCAA e não vai aprender. Quantas pessoas você conhece, se é que não estou falando com você, que fez tudo que é escola de inglês, que estudou e não fala inglês, francês, alemão, japonês, mandarim, tupi-guarani, língua do P? Porque se ela não trabalhar uma crença aqui de merecimento, se ela não trabalhar uma outra crença de capacidade, ela diz assim, eu não sei nem fazer conta, como é que eu vou aprender verbo to be? Como é que eu vou aprender não vou aprender. Ela acha que ela é incapaz. Outras pessoas têm a crença aqui de impossibilidade. Ela fala, na minha idade, cara, se eu não aprendi isso com 10 anos de idade, eu não vou aprender com 30, com 40, imagina. Ela acha que é impossível aprender. Porque ela tem a crença da cristalização. Não, meu cérebro já grudou, já é assim, não vai mais mexer. Se ela tem como valores, por exemplo, o valor alto, economia, vai. Se ela tem um valor economia muito alto e procura um professor de idiomas e ele fala, a minha hora-aula é X reais, ela faz uma conta na hora, fala, não, isso é muito caro. A pessoa que tem um valor economia muito alto, ela tem uma certa dificuldade em pensar a médio e longo prazo, ela pensa no imediato. Não, se eu te der esse dinheiro agora, eu fico sem. Agora, se ela ressignificar isso, entender que estudar um idioma é um investimento, não é um gasto, eu vou colocar esse dinheiro. O que é a diferença de gasto para investimento? Gasto, o seu dinheiro vai e não volta mais. Investimento, o seu dinheiro vai e volta em forma de produto, serviço, ideia ou talento. O que é gasto? Gasto é você sair e gastar. Comprar uma coisa na rua. Você está andando e vê, vou comprar isso aqui. Come lá um picolé. Você gastou o dinheiro. O picolé acabou, você jogou o palito fora. O papel acabou. Acabou. Aquilo durou 5 minutos. O que é investimento? Você comprar um livro e ler, né? Óbvio, né? O que é investimento? Você reservar 1 hora por dia da sua vida para assistir as minhas lives. É um investimento. Cujo qual você não dispõe de honorários, de verba. Você não paga dinheiro para assistir a minha live. Ela é grátis. Mas ela tem um custo muito grande para você. Que é, o seu dia tem 24 horas, mais ou menos 8 você dorme, sobram 16. Nessas 16 você precisa trabalhar, se deslocar, se alimentar, tomar banho, se vestir, conversar com seu filho, com sua família, e vai diminuindo. Ó, você tem 24, você dorme 8, você tem 16. Aí você precisa tomar banho, almoçar, se deslocar para o trabalho, você tem aí já umas 14, sei lá. Você trabalha mais 8, você tem 6. Você precisa namorar, você precisa ir no mercado, você tem 5, 4. E aí você dedica 1 hora da sua vida a mim, a assistir a minha live. Você está pagando muito caro por uma live grátis. Entende isso? Isso é PNL, cara. Isso é PNL. É estratégia, é você falar para você mesmo. Esse tempo que eu passo no TikTok, esse tempo que eu passo no Instagram, esse tempo que eu passo mandando memezinho pros outros, vale quanto para mim? A pergunta que brasileiro em geral não sabe responder, a pergunta é muito simples. Quanto vale a sua hora? Faz uma brincadeira e pergunta para as pessoas que você conhece, o seu trabalho, quanto vale a sua hora? A imensa maioria vai falar, não sei. Agora, se você não sabe quanto vale a sua hora, você não sabe cobrar. Se eu procurar você, qual é a sua profissão? Eu te procuro e falo assim, quanto tempo vai levar para você fazer isso aqui para mim? Tanto tempo. Quanto é a sua hora? Não é por hora, eu cobro pelo serviço. Ela nem sabe quanto é a hora dela. Alguém perguntou uma coisa aqui, ó. Zé, bom dia. Viagem com a intenção de desestressar é investimento? Um dos maiores e melhores investimentos que você pode fazer é viajar, Zé. A viagem engloba desestressar, conhecer, aprender, interagir, ver, ouvir, sentir, degustar, compartilhar. Viagem é o melhor investimento no meu mapa de mundo que uma pessoa pode fazer, tá? Algumas pessoas entendem que o melhor investimento é imóvel. A pessoa tem um valor alto de segurança, ela quer comprar um negócio sólido. Meu valor liberdade é muito alto. Então, para mim, viagem é o melhor investimento que uma pessoa pode fazer. Por conta disso que eu te falei. Você conhece, você aprende, você ensina, você interage. Você traz a viagem com você para sempre. Para sempre.
Você compra um carro, ele pode pegar fogo, bater, ser roubado, você pode vender. A sua memória da sua viagem, a experiência que você teve, os contatos que você fez, as pessoas que você conheceu, isso você leva para sempre. Então, a aplicabilidade da programação neurolinguística para aquisição e domínio de um novo idioma, ela deve partir, como tudo em PNL, tudo pode acontecer. É você partir daqui que começa. Daqui que começa. Eu até vou fazer mais informal hoje. Normalmente eu escrevo para que, bonitinho, né? Para que, né? Uma preposição de por para a. Mais informal, para quê? Então você quer um novo idioma para quê? Qual é a ideia de você começar daqui? Isto aqui vai ser a sua motivação, o seu motivo da ação. Para que eu quero aprender um idioma? Isto é que vai determinar como você desenvolve a sua estratégia. Então você quer aprender um idioma para o Zef, viajar. Você quer aprender um idioma para desenvolver-se profissionalmente. Você quer aprender um idioma para... quando eu trabalhava na Ultrafarma, lá em São Paulo. Trabalhei 12 anos na Ultrafarma. E eu dava aulas de inglês gratuita na Escola da Família. É um projeto do governo do estado de São Paulo que aos domingos abrem-se as escolas estaduais para a comunidade. Então tem aula de reforço das matérias que a escola oferece e profissionais vão lá e dão aulas gratuitamente de inglês, de idiomas de artesanato, de desenho, de música, etc. E eu era professor voluntário na Escola da Família no idioma inglês. E o câmera, meu amigo, Pernambuco, que me gravava nos comerciais da Ultrafarma, ele falou, eu quero aprender inglês, Castilho, para usar os equipamentos, porque os equipamentos eletrônicos, a maioria vem em inglês, os manuais, ele não sabia usar o equipamento. Então para que você quer inglês? Para trabalhar melhor. Para que você quer inglês? Um idioma. Para viajar. Para que você quer? Até já falei aqui, dois hackzinhos para você preservar a sua saúde cerebral, não mental, cerebral. Cérebro é um órgão, mente é aquilo que o cérebro produz. Duas dicas, uma delas, aprenda a dançar. Não importa se você dançar bem ou não, o importa é aprender. E aprenda um idioma. Não importa se você vai falar esse idioma ou não. Importa você manter o seu cérebro fazendo conexões. Então, talvez a pessoa fale assim, eu quero aprender um idioma para prevenir o Alzheimer, para prevenir a demência, para prevenir acidentes vasculares cerebrais, para prevenir infartos cerebrais. Pronto, é um bom para quê? Alguém está falando comigo aqui? Cadê? Isabel Martin. Hey teacher, leave the kids alone. What's up? So many times. Leave the kids alone. Deixa as crianças dentro. Who let the dogs out? Who let the kids out? Então, começa por aqui. Porque é isto que vai ser o combustível da sua estratégia. Se o seu pra quê é fraco, você desiste. Quantas vezes você começou a estudar inglês ou francês? Tu parles français? Je ne parle pas français, je comprends. Je parle un petit peu de français, je comprends, mais mon vocabulaire c'est très non lembro. Tu parla italiano? Io parlo piccolo di italiano, capisco, ma non parlo piccolo di italiano. Habla espanhol? Eu compreendo muito. Hay 4 clases de hipnosis en Bogotá, Colômbia. 4 clases de hipnosis. Necessita-se falar espanhol. Quantas vezes você começou a aprender um idioma e parou? Sabe por que você parou? O seu pra quê era fraco. Agora, ó, agora eu vou ser malvado, tá? Ó, eu já estudei inglês 10 vezes e não aprendi isso aqui, ó. Se alguém sequestrar o seu filho, levar ele pra Tailândia, e o sequestrador começar a negociar com você em inglês, você aprende a falar inglês. Por que você aprende? O seu pra quê é muito forte. Você se apaixona por um ser humano. Alguém falou aí sobre viagens, né? Você vai fazer uma viagem por um motivo qualquer. E no caminho você se apaixona por um ser humano que não fala brasileiro e você não fala a língua desse ser humano. E por acaso, assim, esse ser humano fala inglês. Você aprende.
Você tem um bom para quê? O seu patrão chama você e diz assim, olha, nós vamos abrir uma filial da empresa nas Bahamas, no Caribe, daqui 8 meses. E eu convido você a assumir a direção dessa filial no Caribe. Você vai receber para isso $10 mil por mês. Precisa falar inglês. Você aprende inglês em 8 meses ou não aprende? Ah, você aprende em 6. Por que que você aprende facilmente se você receber uma boa proposta, se você tiver uma boa provocação? Porque é bom para quê? Portanto, a estratégia de programação neurolinguística é essa. Comece pelo final. Estabeleça um bom para quê que você acaba desenvolvendo um como. Eu estou te dizendo como é que você aprende a aquisição de idioma, qualquer um, tá? Você é exposto a ele e ele se fixa aqui por repetição. A gente fala brasileiro porque a gente escutou 1 bilhão de vezes as palavras mamãe, papai, bola, casa, tetê, água, dormir, sei lá. Você não sabia o que era aquilo, você apenas repetia. Até que você foi atribuindo significado, você foi criando filtros acerca daquelas palavras. Para aprender um novo idioma é a mesma coisa, com a diferença de que você já tem os filtros. Então você precisa inverter o processo. Você aprendeu a língua pátria, por aqui. Você pode aprender um novo idioma por aqui. Estabelece primeiro para que você quer saber falar dominar esse idioma. Em seguida, estabeleça comportamentos congruentes com o seu objetivo. Traduzindo, você quer falar um idioma porque você gosta muito de cinema, tal qual Joe. Vou fazer uma live sobre PNL e filmes. Tive a ideia agora. Gosto muito de filme. Eu vejo filmes todos os dias, né? Não cinema. Faz muito tempo, inclusive, que eu não vou à sala de projeção que chamamos de cinema. Eu vejo na TV. Todos os dias. Eu gosto muito de cinema. Vamos supor que a pessoa diga assim, eu quero aprender um idioma para assistir os filmes sem legenda e entendê-los sem tradução. Filme no original, tá bom? Então ela tem isso aí, ó. E é uma vontade dela, ninguém pediu, ninguém mandou, é um desejo dela, ela quer uma satisfação pessoal. Beleza. Aí como é que ela implementa um comportamento condizente, congruente com esse objetivo? Ela começa a se colocar no ambiente. O que é isso? Dica para essa pessoa do cinema. Pega um filme que você gosta. Eu gosto muito, eu vejo o mesmo filme várias vezes. Eu tenho prazer em rever filmes. Por diversos motivos aí que outra hora eu explico. Então pega um filme que você gosta, que você já viu e gosta. Você viu traduzido ou legendado. Aí assiste novamente em original, com a fala original. Se você assistiu traduzido, dublado, né? Assiste com a fala original e legendas em português, em brasileiro. Para quê? Para você entender o que eles estão falando. Você vai lendo ali, ah tá. Depois você assiste de novo, som original, legendas em inglês. Para quê? Para você entender como é que escreve aquela palavra. Tá entendendo? Por isso que deve ser um filme que você gosta. Se pegar um filme que você não gosta, você mal viu uma vez, você vai ver 3. E aí você começa a se ambientar, você começa a ter comportamentos congruentes com aquele objetivo. Entender os filmes. Vamos supor que o objetivo seja outro. Você quer aprender um idioma para ter uma promoção na sua carreira profissional. Você percebe, você tem um plano de carreira, você observou que daqui a pouco vai surgir uma vaga ali, ó daqui 2 anos, daqui 1 ano, sei lá, o meu diretor vai aposentar. Quando o meu diretor aposentar, provavelmente o meu supervisor vai ser promovido a diretor. E vai surgir a vaga de supervisor aqui. Eu estou fazendo uma hierarquia arbitrária aqui numa empresa vertical. Então se o meu diretor vai aposentar, o meu supervisor vai ser diretor, vai surgir uma vaga aqui que pode ser minha. Qual vai ser o diferencial? Por que vão escolher a mim e não os meus colegas que estão aqui horizontalmente no mesmo nível que eu? Eu preciso ter um handicap, eu preciso ter alguma coisa, como diz o outro, eu preciso ter um plus a mais. E eu entendi que se eu falar inglês eu posso sair na frente nessa corrida. Pronto, tá. Penelista vocês, tem visão de longo prazo, médio e longo prazo. Então, para que você quer? Para ser promovido no trabalho. O que você faz? Você já começa a implementar comportamentos congruentes com isso. Traduzindo, você começa a olhar, você gosta de série, filme, séries, The Office da vida, os filmes, programas, séries e filmes corporativos. Você começa a assistir podcasts, lives, entrevistas de pessoas da sua área de atuação, para entender o jargão, os termos, as estratégias, as microestratégias.
você começa a agir como se você já estivesse naquele cargo. Então você trabalha nesse nível aqui, ó, e você almeja ir para esse. Comece a fazer o que esse nível faz. Obviamente, respeitando a hierarquia, sem se imiscuir nas tarefas do outro, mas comece a observar como é que o outro faz. O que levou esse cara a estar no nível acima de você? Quais são as habilidades que ele tem que você ainda não tem? A partir daqui, ó, você começa a fazer isso. E aí você vai mudar isso aqui. Ó. O que é fisiologia? É postura, expressão, é gestual. Presta atenção. Quando você aprende uma habilidade nova, você muda fisicamente. Quando você aprende algo, o seu cérebro muda fisicamente. Tá? Eu falei na live sobre memória. O hipocampo é uma área no sistema límbico onde são armazenadas a maior parte das nossas memórias. Tem memória no pré-frontal, tem memória em várias áreas. Mas o hipocampo... E quando a pessoa desenvolve muita memória, o hipocampo aumenta, ele fica hipertrofiado. Então aumenta o cérebro fisicamente. E você muda o seu corpo como um todo. Então, como é que você ia andar se você fosse fluente no outro idioma? Que pergunta besta, Castilho. Não existe pergunta besta, tá? Existe resposta besta. Como é que você ia se movimentar? Como é que você ia gesticular se você falasse um outro idioma? Você nunca pensou nisso, eu tenho certeza. Estou generalizando aqui. Você nunca pensou nisso. Quais estados emocionais você estará na maior parte do tempo quando você adquirir esse novo comportamento? E principalmente, quais as imagens que você vai ter na sua cabeça? Se você quer aprender um novo idioma, uma estratégia é você... What is this? This is a pen. Você pode aprender pela repetição auditiva, você fica repetindo. What is this? This is a pen. This is a pen. This is a pen. Pode fazer isso? Ou você pode criar um mnemônico, criar na sua mente aqui uma imagem disto e da palavra. Por exemplo, ó, tem uma que está gasta aqui, uma que está mais em branquinho. Tem uma gasta aqui que dá para... Aqui, essa aqui está mais gasta. Ó. Então você pode pegar essa This is a pen e escrever pen nela, mentalmente. Mentalmente. Escreve pen nela aqui. Pen. E você cria essa imagem. Aí você começa a associar pronúncia com imagem. Ok? What is this? Tem uma imagem lá de um cavalo. This is a horse. Horse. Você cria aqui a imagem de um cavalo e escreve horse nele. Você pode utilizar a gramática horse. H-O-R-S-A. H, né? Horse, escreve com H, tá? Ou você pode fazer um mnemônico para criar uma associação através da pronúncia. Você pode escrever horse com R no cavalo, para que você guarde a pronúncia, não a grafia. Claro que você tem que tomar esse cuidado depois quando você for escrever, não escrever horse com R. Obviamente está errado. Mas para você guardar a palavra, você pode usar o mnemônico auditivo. Horse, se você escrever em português é com R. Moon, what is take a look at the moon. Moon, lua, M-O-O-N. Double O. Você pode olhar para a lua, e a lua até veio na minha cabeça agora. Guardar que lua é moon, fazendo isso. Você faz um M e duas luas cheias. Lua cheia e outro M. A lua lá com os furinhos de lua. Você pode fazer isso. E aí você guarda a imagem com a pronúncia. Como você pode, ninguém te impede disso, você não vai preso se você fizer isso. Cadê meu apagador? Como você pode guardar a imagem da lua e escrever com U. Lembrando que aí você está fazendo um mnemônico auditivo, guardando essa informação. Se o seu objetivo é pronúncia, é conversation, você, bem entre aspas, por favor, não precisa aprender a escrever certinho. Você precisa aprender a falar. E moon, como é que fala moon? Fala assim, ó, moon. Como é que escreve moon? Escreve assim. Não se preocupa muito em fazer perfeito, se preocupa em fazer. Feito é melhor que perfeito. É mais fácil você corrigir do que você querer aprender certinho. Fog.
Como é que escreve thought? Como é que escreve true? Meu Deus, é T-H-R-O-U-G-H. Ah, meu Deus. É mais complicado, é mais desafiador. Excellent life, thanks teacher. Great tips. Lulu Whoop, minha professora de inglês, está aí na sala. Ó. Aí eu tô aqui me metendo a falar inglês. Sabe por quê? Eu gosto de dizer isso, eu tenho um enorme orgulho de dizer. Eu já estive em 18 países. Eu voltei de todos eles. Por quê? Eu não sou fluente em inglês, eu não sou fluente em francês, eu não sou fluente em italiano, eu não sou fluente em espanhol, mas eu meto a cara. Eu meto a cara. Quem conhece o Caxias sabe o que é esse gesto meu aqui, ó. Tô sempre de chapéu, boné, chapéu e boné, ó. Chapéu, boné, e eu tenho esse gesto aqui, ó. As pessoas já sabem o que é isso. Eu tenho instalado aqui o botãozinho do foda-se, foda-se, foda-se. Entenda, eu não estou xingando ninguém, eu estou dizendo, deixa pra lá. As pessoas, olha que interessante aqui, ó. Os filtros que impedem, que emperram as pessoas de ter. Depois de comportamento, o que a gente tem aqui, gente? Resultado, né? Goals. Resultado em inglês é goals. G-O-A-L-S. Goals. Resultado, é isso aqui que conta na vida, ó. Resultados. Muitas pessoas pecam nos seus resultados de aprender um novo idioma porque elas querem ser excellent. E ninguém é excelente, ninguém é bom naquilo que faz pela primeira vez. E o mais interessante, quando um gringo fala português tudo errado, a gente acha bonito. Fala, olha que legal, ele está se esforçando. Eu moro numa cidade turística. Cruzo com turistas, com gringos todo tempo aí na praia. Eu gosto de idiomas, eu escuto pessoas falando, eu me aproximo assim, não para ouvir a conversa ali, mas para identificar que língua que é aquela. E aí o gringo ele fala assim, por favor, eu querer banheiro. Se você escrever isso, por favor, eu querer banheiro, a frase está gramaticalmente incorreta. Numa prova de português vai estar errado. Porque o verbo está no infinitivo, está em eu querer, não existe eu querer. É preciso conjugá-lo na primeira pessoa do singular, eu quero. E eu não quero banheiro, está faltando aí uma preposição, está faltando um adjunto adnominal aí. Eu quero o quê? Saber onde é, eu quero ir ao banheiro, eu quero uma informação. Está gramaticalmente errado, mas a pergunta não é essa. A pergunta é, você entendeu quando o gringo fala para você eu querer banheiro? Você entendeu? E a resposta depois é, você o ajudou, explicou onde era? Então a comunicação se deu. Nós falamos isso aqui já na PNL, nas corporações. A comunicação é emissor, mensagem, receptor, feedback. Se eu emitir, você captou e me deu uma resposta, houve comunicação. Não queira falar idioma perfeitamente. Queira falar o idioma de modo entendível. Depois você ajeita. Como é que era a sua letra quando você começou a escrever na escolinha, lá no pré, no primeiro ano, no segundo? Era um garrancho. Alguns continuam, né? Era horrível. Você melhorou o formato das suas letras. Como era a composição das suas ideias, as suas pequenas frases, os seus pequenos parágrafos? Eram incongruentes gramaticalmente. Você melhorou. Por que você quer sair falando um idioma perfeitamente? Não aconselho, tá? Eu aconselho que você comece com um bom objetivo, resgatar teu filho sequestrado na Tailândia, namorar aquela pessoa maravilhosa que você conheceu, assumir a sede, não, a filial da tua empresa que você trabalha lá nas Bahamas, assistir os filmes que você quer sem legenda, entender as músicas que você canta e parar de pagar bico. Começa daqui e vai para trás, aqui ó, mude seus comportamentos. Gere estados positivos. Altere os seus filtros de crença, de merecimento, de capacidade, de possibilidade. Não sabe fazer isso? Procura quem possa te ajudar. Dias 21 e 22 em São Paulo eu vou dar um workshop de inteligência emocional. Envolve tudo isso que eu estou falando. Você instalar em você autoconfiança, principalmente autoestima. Dizer assim, ó, eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Portanto, eu vou fazer o que precisa ser feito para que eu me sinta bem. Inclusive, aprender o idioma e falar errado. Me permitir falar errado enquanto eu estou aprendendo. Você não vai falar certinho enquanto está aprendendo. Como é que você aprendeu a andar de bicicleta? Você caía. Por quê? Porque você não sabia andar direito. Eu não faço live porque eu gaguejo. Enquanto você esperar falar normalmente para fazer live, você vai continuar gaguejando. Ok? 21 e 22, São Paulo. Inteligência emocional. Link na bio. Tá vendo aqui no Insta? Na minha bio tem o link.
Tá vendo gravado no YouTube? Tá aqui na descrição do vídeo. Entendeu como é que se usa PNL para aprender idiomas? Na verdade, PNL para aprender qualquer coisa. Qualquer coisa. Estratégia, tá? No caso específico, microestratégia. Como é que você organiza as informações dentro da sua cabeça de modo a ter o resultado que você deseja. Porém, comece do final. Comece do final. Comece do final. Para que você quer falar tal X idioma? Para quê? Promoção profissional, viagens, prevenção de doenças neurodegenerativas, satisfação pessoal. Para quê? Cria este aqui, ó, muito, muito importante. Do mesmo modo, para que você toma banho todo dia? Para que você eu espero que você tome banho todo dia. Para que você escova dente? Para que você trabalha? Para que você quer aprender um idioma? Em seguida, estabeleça quais resultados você quer. Em seguida, implemente os comportamentos que vão levar você em direção a isso. Em seguida, coloque-se em estados fortalecedores que te impulsionem para isso. Em seguida, crie imagens daquilo que você quer. Você falando o idioma, você escrevendo, você assistindo, entendendo, você se comunicando naquele idioma. Em seguida, trabalhe para alterar os seus filtros de crenças e de valores. E aqui você não tem o que fazer. Esquece aqui, tá? Muda onde você pode mudar. Precisa de ajuda? Procura um profissional. Se você quiser um profissional, tem vários. Se você quiser um bom profissional, você sabe também onde achar, tá bom? Curte e compartilha esse vídeo, passa para quem você supõe vai se beneficiar com essas e outras informações. Todo dia tem live aqui no Insta, todo dia tem live aqui no YouTube. No Insta eu coloco enquete sobre qual tema você quer pro dia seguinte. Daqui a pouco eu subo aí a enquete pra gente escolher o tema de amanhã, tá bom? Comenta aí, eu tô de saída aqui, comenta abaixo dessa live aí as dúvidas, a gente tira eventualmente, e se tá vendo no Insta também comenta, e no Insta não, no YouTube eu já falei, tô sendo repetitivo. Nos vemos amanhã. See you later. See you later, alligator. Bye.